A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao projeto Leitura da Bíblia em um ano. Hoje estaremos lendo Josué, capítulos 13 ao 15 e Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 80. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de ir até a playlist Leitura da Bíblia em um ano para que você possa dar início ao seu projeto. Josué, capítulo 13. Josué reparte a terra que tinha conquistado. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom para o norte, que se conta ser dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom e os aveus. Desde o sul também toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao termo dos amorreus. Como também a terra dos gebalitas e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Miserefote, Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente faze que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já tu tenho mandado. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubanitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés da além do Jordão para o oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Madeba até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom até o termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Jesureus e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda a Baçã até Salca. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do resto dos gigantes que Moisés feriu e expeliu. Porém, os filhos de Israel não expeliram os Jesureus nem os Maacateus. Antes, Jesu e Maacate habitaram no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são a tua herança, como já lhe tinha dito. Assim, Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e foi o seu termo, desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, toda a campina até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, Dibom e Bamote Baal e Bet Baal Meon, e Jaza e Quedemote e Mefaate, e Kiriataim e Sibama e Zerete Saar no monte do vale, e Bet Peor e Asdote Pisga e Bet Gesimote, e todas as cidades da campina e todo o reino de Seom, rei dos amorreus que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, e Evi, e Requém, e Zur, e U, e Rebá, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a fio de espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. E foi o termo dos filhos de Ruben, o Jordão e o seu termo. Essa é a herança dos filhos de Ruben,
segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo, Jazer e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rabá. E desde Esbom até Ramate, Mispa e Betonim, e desde Maanaim até o termo de Debir. E no vale Bet-Arã, e Bet-Ninra e Sucote, e Safon, que ficara do resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, que ficou a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias, de maneira que o seu termo foi desde Maanaim, mas todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair que estão em Bazã, 60 cidades. E metade de Gileade e Astarote e em Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, foram dadas aos filhos de Maqui, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maqui, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão, de Jericó para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Josué dá a Calebe em herança Hebrom, capítulo 14. Isto, pois, é que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera a Moisés herança, além do Jordão, mas aos levitas não tinham dado herança entre eles, porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arrebaldes para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o seu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual é a minha força? Então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair, para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança.
Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir o Senhor Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom, Kiriate Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins e a terra repousou da guerra. As heranças das 9,5 tribos, a herança de Judá. Capítulo 15. E a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o termo de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade da banda do sul. E foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul. E saí para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zim e sobe do sul a Cades Barneia, e passa por Esrom e sobe a Adar e rodeia a Carca. E passa a Zimon e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo irão até o mar, este será o vosso termo da banda do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar salgado até a extremidade do Jordão, e o termo para o norte será da baía do mar desde a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla e passará do norte a Bet-Arabá. E este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, e olhará pelo norte para Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo passará até as águas de En-Semes, e as suas saídas estarão da banda de En-Rogel. E este termo passará pelo vale do filho de Inom, da banda dos Jebuseus do sul. Esta é Jerusalém, e subirá este termo até o cume do monte, que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, da banda do norte. Então este termo irá desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sairá até as cidades do monte de Efron. Irá mais este termo até Baalã, esta é Kiriate Jearim. Então tornará este termo desde Baala para o ocidente até as montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Jearim da banda do norte. Esta é Quesalon, e descerá a Bet-Semes e passará por Timna. Sairá este termo mais ao lado de Ecrom para o norte, e este termo irá a Siqueron, e passará o monte de Baalá, e sairá em Jabneel. E as saídas deste termo eram no mar. Será, porém, o termo da banda do ocidente o mar grande, e o seu termo, este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, este é Hebrom. E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anak, Sesaí, e Aimã, e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir. E fora dantes o nome de Debir, Kiriate Sefer. E disse Calebe: quem feria Kiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da extremidade da tribo dos filhos de Judá até o termo de Edom para o sul, Cabizeel e Éder e Jagur, e Quiná e Dimona e Adada, e Quedes e Azó e Itinã, e Zif e Telém e Bealote, e Azor, Adata e Quiriote e Esrom, que é Azor, e Amã e Semã
e Molada, e Azar-Gada, e Esmon, e Bet-Palete, e Azar-Sual, e Berseba, e Biziotiá, e Baalá, e Lim, e Ezen, e Tolade, e Quesil, e Orma, e Ziclag, e Madimana, e Sansana, e Lebaote, e Silim, e Aim, e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29 ao todo. Nas planícies, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoa, e Enganim, e Tapuá, e Enã, e Jarmute, e Adulão, e Socó, e Azeca, e Saaraim, e Aditaim, e Gedera, e Gederetoaim, 14 cidades e as suas aldeias, Zenã, e Radasa, e Migdal, Gade, e Dileã, e Mispa, e Jocteel, e Laquis, e Boscate, e Eglon, e Cadom, e Laamás, e Quitlis, e Gederote, e Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades, e as suas aldeias, Líbna, e Eter, e Azã, e Ifitá, e Asná, e Nezibe, e Keila, e Aquisibe, e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias, Ecrom e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão na banda de Asdod e as suas aldeias, Asdod e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, Gaza e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias até o rio do Egito e o mar grande e o seu termo, e nas montanhas Sami e Jati e Socó, e Daná e Kiriat-Sana, que é Debir, e Anabe e Estemoa e Anim, e Gozen, e Olom, e Gilo, 11 cidades e as suas aldeias, Arabe e Dumá, e Ezã, e Janim, e Bet-Tapuá, e Afeca, e Unta, e Kiriat-Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias, Maom, e Carmelo, e Zif, e Jutá, e Jezreel, e Joquedeão, e Zanoa, e Caim, e Gibeá, e Tímina, 10 cidades e as suas aldeias, Alu, e Bet-Zu, e Gedor, e Maarate, e Bet-Anote, e Eutecom, 6 cidades e as suas aldeias, Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá e Midim, e Secaca, e Nibiçã e a cidade do Sal, e Engedi, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 57 ao 80. O nascimento de João Batista. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinham Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu, dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. O cântico de Zacarias. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo,
e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertado das mãos dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas de misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.